Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 13 do livro de Neemias, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui a nossa leitura diária da palavra de Deus, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar aqui a sua curtida e o teu comentário. Aproveite aqui nos comentários para colocar aquela intenção, fazer aquele pedido de oração para aquelas pessoas que estão precisando que você conhece, porque é de graça, não te custa nada, mas para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 13 do livro de Neemias. A reforma de Neemias. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito que o Amonita e o Moabita não deviam jamais entrar na Assembleia de Deus, porque não vieram ao encontro dos israelitas com pão e água, e porque tinham contratado contra eles Balaão para os amaldiçoar. Embora nosso Deus tivesse mudado a maldição em bênção, quando ouviram a leitura da lei, excluíram de Israel todos os estrangeiros. Mas antes disso, o sacerdote Eliacibe, que fora encarregado das salas do templo de nosso Deus, e era parente de Tobias, havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde antes se colocavam as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes devidas por lei aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e o que se reservava para os sacerdotes. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, tinha voltado para junto do rei, mas ao cabo de certo tempo, pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém. Soube então do mal que havia cometido Eliacibe em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. Fiquei muito indignado, atirei para fora do aposento toda a mobília de Tobias e ordenei que se purificassem as salas e que se recolocassem nela os utensílios do templo de Deus, as oferendas e o incenso, os dízimos para os levitas. Eu soube também que as porções dos levitas não lhes eram dadas, e que os levitas e os cantores, encarregados do serviço, haviam fugido cada qual para sua propriedade. Repreendi os magistrados e lhes disse: por que o templo de Deus está abandonado? Tornei a reuni-los e os reintegrei em suas funções. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Nomeei para cuidar dos armazéns o sacerdote Selemias, o escriba Sadoque e Fadaías, um dos levitas, e como seu assistente Ana, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eles tinham fama de íntegros. Sua função era fazer as distribuições a seus irmãos. Por isso, lembrai-vos de mim, meu Deus,
não apagueis de vossa memória os atos de piedade que realizei pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Observância do sábado. Naqueles dias eu vi em Judá gente que, em dia de sábado, calçava no lagar, outros que transportavam feixes de trigo, colocavam-nos sobre os jumentos, e também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas que queriam levar para Jerusalém em dia de sábado. Eu protestei por causa do dia em que vendiam seus produtos. Em Jerusalém havia alguns habitantes vindo de Tiro, que importavam peixe e mercadorias de toda espécie, para vendê-las aos filhos de Judá em Jerusalém, em dia de sábado. Repreendi os nobres de Judá, dizendo-lhes: que coisa abominável estáis fazendo, profanando o dia de sábado? Não foi assim que agiram vossos pais? Pois Deus então mandou vir toda esta desgraça sobre nós e sobre esta cidade. E vós quereis aumentar a ira contra Israel, profanando o sábado? Por isso mandei que mal as sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém antes do sábado, se fechassem os batentes e que não se abrissem senão depois do sábado. Coloquei nas portas alguns de meus homens para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Assim, uma ou duas vezes, comerciantes e vendedores de toda espécie de mercadoria passavam a noite fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, declarando-lhes: por que passais a noite ao pé das muralhas? Se o fizerdes outra vez, mandarei prender-vos. De então em diante, não vieram mais aos sábados. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para que se santificasse o sábado. Lembrai-vos de mim, também por isso, meu Deus, e tende piedade de mim, segundo vossa grande misericórdia. Os casamentos com estrangeiras. Naqueles dias também encontrei judeus que se haviam casado com mulheres azotitas, amonitas ou moabitas. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto, ou a língua deste ou daquele povo, mas não sabia mais falar a língua dos judeus. Admoestei-os, amaldiçoei-os e bati em alguns. Arranquei-lhes os cabelos e ordenei-lhes em nome de Deus: não deveis dar vossas filhas aos filhos deles, nem tomar como esposa para vossos filhos ou para vós mesmos alguma das filhas deles. Não foi este o pecado de Salomão, rei de Israel? Entre tantas nações, não houve rei que se igualasse a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o tinha feito rei de todo Israel. Mas também ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. Quereis que se diga de vós que cometeis também este grande crime de trair nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiadá, filho de Eliacibe, o sumo sacerdote, tornara-se genro de Sanabalate, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Lembrai-vos dessa gente, ó meu Deus, porque profanaram
o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim, purifiquei-os de todo o elemento estrangeiro e restabelece as funções para os sacerdotes e os levitas, designando a cada um sua tarefa. Também dei disposições sobre o fornecimento da lenha em tempos determinados e sobre as primícias. Lembrai-vos de mim, ó meu Deus, para meu bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, não esqueça de deixar aqui a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.